O filme O Terno de 2 bilhões de dólares de 2002, estrelado por Jack Chan, esse grande ator, esse ícone cultural, não só chinês, como do mundo todo. Fez um baita sucesso também nas bilheterias. Não foi aquele estrondo como a maioria dos seus filmes são, mas como entretenimento cumpre bem o seu papel de 8 a 80 anos, trazendo Joseph Hewitt, perdoa o inglês aí, que o inglês a gente não manja quase nada. Faz o seu par romântico nesse filme. E tem uma conotação também interessante nesse filme, que é o primeiro filme que ele usa dublê em algumas cenas de ação, não todas, mas algumas cenas de ação, porque o diretor queria um resultado rápido e também não queria que ele se machucasse e atrasasse a produção do filme. Então, devido a isso, ele teve que se disponibilizar de alguns dublês para cenas de muito perigo, muito preparo. Mas sabe como é que é Jack Chan, né? Ele dava aqueles nó táticos na produção e fazia a maioria das cenas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras e combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O Terno de 2 bilhões de dólares foi lançado no ano de 2002, estrelado por Jack Chan e Joseph Hewitt, e fez um sucesso razoável e como entretenimento cumpre bem o seu papel, trazendo ele na pele de um taxista encantado por uma curadora, uma artista, né? Que está lançando uma exposição ali próxima ali, e ele vivia ensaiando o que dizer para ela e como ele atrair ela para o seu mundo. Numa dessas saídas ele acaba saindo e abrindo a porta de forma errada, e um motorista, um cara enorme, acaba batendo na porta, girando no ar e caindo no asfalto. Só que aí o cara já levanta a pistola da vida e quer agredir ele, quer partir pra cima dele. Ele corre de forma engraçada, naquele do seu melhor estilo, fugindo. E o cara tenta pegar ele de todas as formas, só que não consegue. É aí que entra uma moça que o chama para trabalhar para uma espécie de agente secreto. Um cara que tem todo o treinamento, no melhor estilo James Bond, você entendeu? E por ele ser um cara meio deslocado assim, que ela pega carona com ele e pede pra ele ir na velocidade, ele corta caminho, dirige de forma audaciosa e até perigosa, por que não? Ali no trânsito de Nova York já viu, né? Então ela o contrata como motorista do Sr. Devlin. Só que logo na primeira ação ele acaba se ferindo e é hospitalizado. Mas antes disso, ele acaba mostrando sua casa, que tem um monte de artefatos históricos, que percebo eu que o Jack Chan, o ator, gosta muito dessas coisas, porque nos seus filmes geralmente mostra artefatos, coisas antigas, etc. E mostra um terno numa redoma de vidro, tal. Nunca pegue esse terno. Ele fala pra ele, né? Ele olha, tal, beleza. Só que aí o Devlin é hospitalizado e fica fora de ação. E ele é confundido com ele. E ele veste esse terno. O terno é de última geração, high-tech, com tecnologia para tudo.
Ele, logo no que ele veste o terno na casa dele, ele quebra tudo lá na casa dele, os artefatos, testando, né, as informações que tem no teto, dançando, e ele acaba se metendo numa missão perigosa, onde um cientista descobre um inseto que ele formula uma água que seca toda a água do organismo das pessoas, matando ela na hora e deixando ela sem uma gota de água no seu corpo. E ele quer usar isso como arma biológica. E é isso que ele estava investigando, e eles começam a investigar. A sua parceira, Joseph Hewitt Leavitt, é uma agente também do governo, muito estudada, muito inteligente, que quando eles estão desenvolvendo essa trama, esse caso, isso, aquilo, tal, desse inseto, dessa água, desse misterioso, do cara que é achado com água nos pulmões, morto, mas não com água no seu organismo, que está bem seco, sem líquido nenhum. Aí ela mostra para eles o que aconteceu, explicando, e ela acaba sendo colocada no caso. Olha, o filme é de 2002, tá fresquinho ainda, bem bacana, bem legal. Além das acrobacias de costume de Jackie Chan, as lutas coreografadas bem acima da média, tem também James Brown no filme. Ele participa numa das cenas onde o Jackie Chan tem que cantar e interpretar ele, e graças ao terno ele consegue. Uma comédia rasgada para toda a família. E seus efeitos especiais envelheceram bem de lá para cá, né? Porque de 2002 para cá já se fazem 23 anos, né? Então, mas envelheceu bem o filme, como entretenimento cumpre bem o seu papel. Se você não viu, procure ver. É ação, entretenimento, romance. Ele começa a ter um affair com essa moça que trabalha pro governo, mas sempre sonhando com a curadora da galeria lá da qual ele tenta conquistar. E o final é até bacana, é bem legal. Só que tem um fato também, né? Os orientais, né? Eles não gostam muito do beijo em si, em cena, né? E foram poucas as mulheres que o Jackie Chan beijou em cena no decorrer da sua longa trajetória de filmes, com mais de 150 filmes no seu currículo. É mole? Este é o meu primeiro trabalho literário, chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título e o seu filho caçula, Lobo Cinza, foram criados para esse novo segmento da literatura, assim também como seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas. Disponível na Amazon, no seu formato e-book digital. Tá lá no Kindle também, disponível para quem quiser ler à vontade. E no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Tanto na Amazon quanto no Clube dos Autores, ele está com o seu livro sólido. Entra lá, dá essa força, Autor Nacional. Logo na sequência, tem o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço a personagem principal de sua própria história, só que dessa vez ele enfrenta uma enfermidade terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve no seu paradeiro, se estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e no Kindle também está lá disponível para todos. Quem quiser ler, fique à vontade, entra lá e leia. E no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E até o final deste ano, eu tô correndo contra o tempo, hein? Para poder chegar com vocês no meu terceiro trabalho literário, que se chama Andarilho.
Já tá no forno, já estamos correndo contra o tempo para lançar ele antes desse final de ano, ok? Aí, assim que eu tiver mais informações eu venho dividir com vocês. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?